A COP30 corre o risco de ser esvaziada se o alto custo e a falta de vagas de hospedagem não forem resolvidos em Belém. Alguns estabelecimentos estão cobrando 15 vezes a mais do que o valor normal das diárias. Até nações mais desenvolvidas reclamaram e representantes de 25 países assinaram um documento que sugere um novo local para o evento. O ministro do Turismo, Carlos Sabino, está tentando acalmar os ânimos, afirmando que o problema está sendo superado. Ele disse que os 4 bilhões investidos pelo governo federal contemplam o Parque da Cidade e o porto na ilha de Outeiro. Lá vão ficar atracados os navios que vão servir de acomodação para diversas delegações, além dos grandes hotéis. Mas a logística, o transporte e a segurança na capital do Pará também estão preocupando. Isso porque uma semana antes da grande conferência, há uma cúpula só para chefes de Estado. E a pressão maior é para que pelo menos essa parte da COP seja transferida para outro local. O Brasil tem até a metade de agosto para resolver esses problemas. E só assim vai poder celebrar a primeira COP realizada no país e na Amazônia, região estratégica tanto para o clima quanto para a saúde daqui e do mundo. Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Cristina Serra, jornalista, nossa comentarista, analista aqui do ICL Notícias também e especialíssima em meio ambiente também. Cris, bom te receber aqui mais uma vez, querida. Muito bom estar aqui com você de novo, Gabi. Muito bom, Cris. E a gente tem que falar de uma discussão bastante urgente, porque a gente está a menos de 100 dias para a COP30 acontecer aqui no Brasil, em Belém, no Pará. E está sendo feita uma pressão bastante importante no governo brasileiro sobre esses preços abusivos nas hospedagens, né? Principalmente isso, mas tem outras preocupações também que você pode explicar muito melhor do que eu, por exemplo, com um problema logístico. A gente tem uma expectativa de 50 mil pessoas nesse evento, então tem também um déficit desses leitos e pelo menos 25 países escreveram uma carta, um documento, né, endereçado para a organização da COP e também para a própria ONU. Então vamos começar por aí, se você puder explicar um pouco sobre as condições do evento e as principais preocupações que a gente tem. Gabi, são tantos aspectos, de fato, para a gente levar em consideração, a gente vai destrinchando aqui aos poucos. Isso. Mas como você falou, o que nós temos hoje de concreto, nesses dias agora que a gente está conversando, e que vão ter que ser decididos muito rapidamente? Existe, de fato, uma pressão, sobretudo dos países menos desenvolvidos, que não tem tantos recursos assim para mandar delegações muito grandes, né, diante dos preços que estão sendo cobrados para a hospedagem em Belém. Como disse o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, de fato, os preços de hospedagem que estão sendo cobrados em Belém são, palavras que ele usou, abusivos, extorsivos, que quando ele usou essas palavras, ele disse que foi o que ele ouviu desses países, né, que estão reclamando com o governo brasileiro que não podem pagar esses valores, né, porque, enfim, são delegações oficiais, eles têm um valor pré-determinado do que eles podem gastar em viagens, né? Todo governo é assim, todo país é assim, tem um valor estabelecido de diária, de hotel, do que você pode gastar com transporte e alimentação. Imagina nos países mais pobres, esse de fato é um problema. Agora, como é que você faz isso? E o embaixador André Corrêa do Lago deixou isso claro. Num país em que a legislação não permite uma intervenção econômica, né, no setor hoteleiro, de chegar e baixar os preços à força, aprovar uma lei, na hipótese de uma lei congelando
preço de hospedagem ser aprovada, o setor certamente iria judicializar a questão. E aí você acaba criando um problema maior do que o que já tem. Então, isso tem que ser resolvido, na base da conversa ou da pressão, digamos assim. E aí, todos os setores envolvidos e interessados no sucesso da COP têm que participar dessa pressão. Governo federal, governo estadual, que é o anfitrião do evento. O evento acontece numa cidade, a cidade tem um prefeito, mas tem um governador, que é o Helder Barbalho, que está se beneficiando de um volume de dinheiro imenso transferido pelo governo federal para fazer obras na cidade que permitam à cidade receber o evento. Então, ele é diretamente interessado no sucesso desse evento. E tem o setor produtivo em geral, além, claro, da sociedade civil, é óbvio, mas o setor produtivo. E por que eu estou falando isso? Só para a gente encerrar esse primeiro aspecto. Porque, diante de toda essa celeuma, né, o setor produtivo de Belém, comércio, indústria, setor rural, todo mundo, todo o setor produtivo de peso, não só de Belém, mas do Pará, divulgou uma nota na semana passada com uma linguagem, primeiro dizendo, não, a COP vai ser aqui, né? Porque tem muita gente colocando em dúvida se vai ser ou não. Eles dizem, não, tipo assim, a COP é nossa, mas isso está dito, está em destaque nessa nota pública deles. O segmento de hospedagem precisa se engajar nos esforços para que o evento seja realizado de forma satisfatória. Ou seja, eles estão dando uma cobrada bem explícita no setor hoteleiro. Então, o nó da questão agora está nos preços cobrados. Você falou, tem um déficit de vagas. Isso, o próprio governo, na semana passada, já disse que esse é um problema que está sendo equacionado, que não vão faltar vagas. Claro, não são todas vagas em hotéis, mas existem vários tipos de hospedagem que vão conseguir suprir essa questão do déficit. Portanto, a perspectiva não haverá déficit de hospedagem, mas continua o problema do valor. O setor hoteleiro, Gabi, tem que entender que esse evento da COP, ele não é possível você ganhar apenas no evento e deixar para a cidade uma imagem negativa. Aliás, essa imagem negativa, né, do setor hoteleiro de Belém, me parece que já está consolidada, o que será péssimo no médio e longo prazo para o setor turístico de Belém. Então, é aquela coisa de querer ganhar muito no curto prazo, né, e não levar em conta que você ganha mesmo, qualquer negócio, ele só tem sustentação se você ganha no médio e no longo prazo. Esse é o conflito que está posto. Cris, você tocou em vários pontos importantes aí. E um pouco do que eu ia te perguntar era o que estava sendo feito já para resolver essa história. Tem modalidades de hospedagens que estão sendo colocadas aí, por exemplo, essas de navios cruzeiros, né? Que tem a plataforma também de hospedagem que o próprio governo lançou, só que foi lançada com atraso, né? Para oferecer hospedagens para países de baixa renda por cerca ali de R$ 1.200 até R$ 2.000. E isso também tem uma questão que é a quantidade que vai ser oferecida, segundo essa plataforma, né? Vão ter direito a 15 quartos e o Brasil tem pedido para as delegações também enxugarem os membros para se adequar a essa realidade de Belém. Eu queria te ouvir sobre isso também, se tem algum entrave, enfim, e o quanto também é importante que esses países, né, de baixa renda, de média renda, possam acessar também a COP, claro. Essa é uma questão absolutamente crucial, que a COP em Belém, que a COP da Amazônia tenha legitimidade e representatividade. E ela só vai ter legitimidade e representatividade se todos os países que fazem parte do sistema ONU, que discute a questão climática, né? Porque é a ONU que impulsiona essa discussão, né? Porque se depender de um governo aqui e ali, nem existe essa discussão sobre os extremos climáticos. Essa é uma agenda da ONU.
E, portanto, todos os países, ou o maior número possível de países, tem que participar, né? Já basta que a gente sabe que os Estados Unidos, né, que é o maior poluidor do mundo, não vai participar. Isso cria já uma dificuldade grande, porque por mais que você decida, e espera-se que, de fato, a COP de Belém tome decisões importantes no sentido da implementação, inclusive, de decisões já tomadas anteriormente em outras COPs, né? Cria essa questão, quer dizer, você define ali decisões, maneiras de implementar, mas se o país, se o maior poluidor do mundo não se compromete com essa agenda, como é que fica? Então já é uma questão super complicada. E aí, se você não consegue trazer todos os países para discutir essas questões, inclusive aqueles países mais afetados pela mudança climática, né? Aqueles países que são arquipélagos no Pacífico, por exemplo, que já são afetados hoje, puderem vir e trazer a sua voz, de fato, você compromete a legitimidade e a representatividade da COP, e isso seria um desastre, é o pior que pode acontecer. O Lula, quando ofereceu à ONU fazer a COP aqui e numa cidade da Amazônia, é justamente com esse sentido da inclusão, né, de todos aqueles que precisam ser ouvidos, né, que possam participar do debate. Por isso, na Amazônia, porque a Amazônia, Gabi, muito se fala da Amazônia, pouco se sabe sobre a Amazônia. E o fato de fazer a COP em Belém é justamente para dar voz à Amazônia, né, para que as pessoas que estão lá possam ser ouvidas, possam falar e ser ouvidas. Então, todos esses aspectos que a gente está comentando aqui, déficit de vagas de hospedagem e preço, de fato, põe em risco essa legitimidade, que é o pior que poderia acontecer. Bom, o governo está fortemente engajado nesse esforço de fazer com que a COP seja em Belém. Conversei com uma fonte que participa muito de perto da organização da COP, conversei dias atrás, e ele me disse assim, eu perguntei claramente, quais são as chances da COP não ser realizada em Belém em função de todos esses problemas? Ele falou, é praticamente nula. Há um esforço gigante de fazer a COP em Belém, né? Por esse sentido amplo, de ser na Amazônia. Agora, o que sempre a gente fica com um pouco de medo, Gabi, é porque teve um praticamente nula. Praticamente nula não é o mesmo que dizer é nula a chance de não ser em Belém, né? Então, ou seja, há um esforço gigante de fazer em Belém, mas há sim questões que precisam ser resolvidas. E aí, para ir no ponto específico que você perguntou, as vagas, a hospedagem, você tem os hotéis, obviamente, você tem Airbnb, tem muita gente colocando quarto ou uma suíte em Airbnb. Eu sei de muita gente, eu sou de lá, então sei de muita gente que está oferecendo vagas, mas não está no Airbnb porque prefere fazer isso, por exemplo, alugar um quarto, uma suíte, mas com a indicação de algum amigo, né? Tem escolas que serão usadas, unidades militares. Você sabe que a Previdência aqui no Brasil tem um serviço muito importante na Amazônia, que é chegar nessas populações que têm mais dificuldade de se deslocar, né, sobretudo em regiões de rios, a população ribeirinha, tem o Prev Barco, que são barcos bem grandes, com cabines e tudo mais, para para os funcionários poderem dormir, enfim, enquanto se hospedar, dormir, enfim, ter sua vida normal, enquanto fazem esse atendimento para essas populações ribeirinhas. E o ministro, então, Volney Queiroz, disse que vai colocar à disposição da hospedagem para a COP, se eu não me engano, 2 desses barcos, que são barcos grandes, que têm cabines, e que ele vai se hospedar num Prev Barco que vai ficar ancorado, né, num porto próximo a Belém. Isso, são poucas vagas que ele adiciona, mas eu acho que aí tem uma mensagem simbólica muito importante, quer dizer, gente, vamos fazer todo o esforço possível. Quem puder oferecer vagas, ofereça, né? E, inclusive, você mencionou já os navios de cruzeiro que vão ficar hospedados também no porto próximo a Belém, que é o Porto de Outeiro, para que as pessoas possam se hospedar e conseguem se locomover com alguma facilidade,
seja pelo rio, seja por carro mesmo, até porque as escolas, enfim, estarão de férias, então o trânsito, que é um trânsito ruim, Belém tem um trânsito ruim, mas vai estar mais facilitado por conta disso. Então é isso. Sim, as vagas não sobram vagas, é o mínimo que a gente pode dizer, e elas são caras, né? Vai ter que ser alcançada aí alguma solução. E aí, nesse ponto, o governador, eu acho que é absolutamente chave. O ministro do Turismo, que é paraense, aliás, Celso Sabino, também tem que entrar nesse esforço. O ministro das Cidades, o Jader Filho, é irmão do governador. Então, chega uma hora dessa, você chama o setor produtivo para conversar, o setor de hotéis, e diz, amigo, vamos lá. Você quer realmente ser responsável pelo fracasso dessa COP aqui em Belém? Sabe? Tipo isso. É tudo isso que está acontecendo nos bastidores nesse momento, Gabi. Nossa, Cris, isso que você fala é absolutamente fundamental. Todos deveriam estar fazendo um esforço conjunto para passar esse recado, né? Quer dizer, o quanto é importante para o Brasil ter a primeira COP em Belém, no coração ali da Amazônia, enfim, no coração de onde tem que ser feita realmente essa discussão sobre a urgência climática. Aqui eu peguei uma reportagem, só para a gente ter ideia, colocar isso às vezes em número, claro que é exorbitante, mas só para a gente ter uma comparação aqui, o Carlos Madeiro, que é jornalista do UOL, ele fez uma reportagem mostrando que um quarto simples de um hotel ali 3 estrelas em Belém está cobrando diária maior que uma suíte de luxo e com varanda e vista para o mar do Copacabana Palace, para a gente ter uma ideia do que a gente está discutindo aqui, né, Cris? Estou trazendo aqui só um exemplo. Agora, uma outra questão que está sendo colocada, a gente está aqui falando sobre a possibilidade, né, que é praticamente nula de a COP não acontecer em Belém, mas tem a cúpula dos chefes de Estado. Isso também está sendo discutido. Se esses representantes, né, dos países podem se encontrar fora de Belém. Eu queria saber se você tem alguma informação a respeito disso e também isso nunca aconteceu antes na história da COP, né? Existe sim essa, digamos assim, essa pressão, inclusive, Gabi, informação também, de pessoas muito próximas à organização da COP, que se queixam, digamos assim, de um certo fogo amigo, entendeu? De gente do próprio governo federal fazendo pressão num dado momento para tirar a COP de Belém ou para tirar pelo menos a cúpula dos chefes de Estado e levar para outro lugar. Até porque, né, Gabi, foi uma sugestão do Lula, né? Foi o Lula que ofereceu para a ONU fazer a COP na Amazônia e claro que ele escolheu Belém por uma questão política, né? É bom que se diga. Alguém pode dizer, Manaus tem uma estrutura melhor, talvez. Eu não tenho esse comparativo de infraestrutura turística entre as duas capitais, mas são as 2 maiores cidades da Amazônia. Só que tem uma questão política. Os Barbalhos são aliados do Lula de longa data. O governador do Amazonas não é. Ele é alinhado à extrema-direita. É óbvio que o Lula não faria lá, não ofereceria Manaus, que como cidade tem condições de comportar, teria condições de comportar, talvez, o evento, né? Mas ele precisa, até porque para você fazer, de fato, um evento dessa envergadura e tudo mais, você precisa ter um aliado político com você, que no caso dele são os Barbalhos. Não estou entrando no mérito da qualidade desse aliado, mas, enfim, ele também está confiando, né, de que essa aliança impulsionaria o evento. Então, por isso que eu digo, né, o governador Helder Barbalho, né, tem que dizer que veio, né? É importante, sim, nesse momento, né, porque, digamos assim, ele também, como líder político, né, regional, se a COP for um sucesso, ele muda de patamar em termos de envergadura política, né? Ele pode reclamar para si um status mais nacional, digamos assim. Então, ele tem que atuar como liderança política, entende? O momento, Gabi, é de todas as lideranças políticas dizerem a que vieram, entendeu? E garantir o sucesso da COP.
Perfeito, perfeito. E aí, eu queria colocar os Estados Unidos nessa equação, Cris, porque a gente já conversou lá atrás, a gente fez um em detalhes ali já vislumbrando a COP. Naquele contexto, a gente já tinha um vazio diplomático dos Estados Unidos na COP. A gente já sabia que o Donald Trump não viria, a gente sabia que os Estados Unidos estavam saindo do Acordo de Paris, então tudo isso já estava bastante sinalizado, já estava muito claro, só que a gente tem diversas atualizações dessa equação, né, nessa história, que são o próprio tarifaço, essa crise diplomática que está acontecendo aqui contra o Brasil, né, mas também a administração Trump agora não vai enviar uma delegação oficial, não só porque não se preocupa com o meio ambiente, não só porque tem essa guerra comercial que está sendo travada nesse momento com o Brasil também, mas também, não só para retalhar, então, portanto, o Brasil, mas também porque o Trump, nesse momento, né, o governo Trump, eliminou o escritório de mudança global do Departamento de Estado. Então, ele demitiu todos os servidores. A ausência dos Estados Unidos é, de fato, eu não diria que ela é fatal para essa discussão e implementação, né, das medidas que precisam ser adotadas e postas em prática para combater a emergência climática, mas, sem dúvida, é um prejuízo gigante. Quando eu digo que não é fatal, é porque os Estados Unidos têm uma estrutura muito descentralizada, né? Os estados americanos, os estados que compõem os Estados Unidos da América têm uma autonomia muito grande, inclusive na formulação de legislação. E dos 55, acho que, estados norte-americanos, mais de 30 estão comprometidos com o combate à emergência climática, né? Muitos deles importantíssimos, por exemplo, a Califórnia, né, que é um estado que sozinho ele tem um PIB maior do que muitos países. Eu acho que, se eu não estou enganada, o PIB da Califórnia, do estado da Califórnia, sozinho, se a Califórnia fosse um país, seria o 5º maior PIB do mundo, 4º ou 5º, é nessa faixa aí. Não só a Califórnia, como eu disse, mais de 30 países norte-americanos estão comprometidos com o combate às mudanças climáticas, né? Mas, obviamente, que faz falta, né, o atual governo dos Estados Unidos não estar comprometido com essa agenda, não só pelo país em si, né, você ter diretrizes federais, né, faz uma diferença gigante, mas também pelo impacto que os Estados Unidos têm sobre outros países, né? Então, se os Estados Unidos, digamos assim, numa maneira bem simplória de falar, vão para o lado certo, eles levam muita gente com eles. Quando vão para o lado errado, também levam muita gente com eles, né? Então, é muito ruim. Quando eu falo assim, é o maior poluidor, eu sempre fico assim, a China é o outro maior poluidor, né? Mas eu acho que os Estados Unidos, pelos dados mais recentes, os Estados Unidos são, de fato, sim, o maior poluidor, mas é que ele fica disputando esse lugar com a China, que é, sim, um país também altamente poluidor. Então, os Estados Unidos não vindo, isso é um prejuízo muito grande. Agora, para a gente saber o grau de dificuldade, né, da implementação das medidas que eventualmente forem aprovadas na COP, a gente precisa saber também qual é o grau de compromisso da China, qual é o grau de compromisso da Índia, né, qual é o grau de compromisso da Rússia, que são nossos companheiros nos BRICS, são nossos parceiros, né, mas são grandes poluidores, trabalham muito ainda com a energia fóssil. Para onde vão esses países? Então, assim, é muita coisa, Gabi, nesse tabuleiro. Mas eu tenho acompanhado muito o que o presidente da COP no Brasil tem dito, o André Corrêa do Lago, né? Ele tem sempre enfatizado muito que essa tem que ser a COP da implementação, que não se pode abrir demais a agenda, porque já há muita coisa definida, o que falta aprovar são mecanismos de implementação dessas medidas. Então, assim, eu consigo interpretar o que ele tem dito da seguinte forma: não adianta a gente ter uma pauta extensa demais que a gente não consiga implementar, vamos focar naquilo que é importante, né? Que é, de fato, saber, primeiro, essa é a questão crucial da COP, e por isso ela precisa ser
legítima e ter representatividade. Quem vai financiar a transição energética? Ou seja, essa mudança que será, obviamente, paulatina, demorada, não é assim de uma hora para outra, que é sair de uma economia mundial movida a combustíveis fósseis por uma economia movida a energia limpa e etc. Isso custa muito dinheiro. Quem vai pagar a conta? Qual é esse valor total? Como ele será repartido? Quem é que vai bancar? Quem é que vai receber? Em que condições? Em que prazo? Entende? Então, esse deveria, de fato, ser o foco principal. Claro, além disso, redução de desmatamento, o que para nós é absolutamente chave, né? Valorização das florestas, plantar florestas como forma de sequestrar carbono, né? Ou seja, a gente é obrigatório diminuir a emissão dos gases do efeito estufa e financiar, saber quais serão essas formas de financiamento dessa transição energética. Isso já é complicado demais. E aí, quando você tem países puxando para trás, de fato, o desafio é imenso. Agora, sinceramente, Gabi, não é que eu veja um mundo cor-de-rosa, mas eu vejo uma energia assim, muito positiva nesse período pré-COP, né? A COP é um momento ali de conclusão, mas de processos que se dão, de discussão, que se dão durante meses, né? E o que eu tenho visto do que o Brasil tem falado, mesmo reconhecendo todas as dificuldades, né? Eu vejo nessa presidência da COP uma capacidade, uma objetividade muito grande de apostar de apostar no denominador comum, de apostar em soluções, né? E limpando o terreno. Olha, isso aqui é muito complicado, vamos, né, coloca aqui em banho-maria, digamos assim, vamos focar, né? O presidente da COP, eu percebo ele muito focado e muito interessado em soluções, que de fato é o que a gente precisa. Cris, eu espero também que a gente possa superar essas questões todas que a gente está discutindo aqui hoje para discutir o que importa, como você está trazendo. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada demais por ter topado vir falar sobre esse assunto que é tão importante e tão caro também para a gente. Obrigada, querida. Obrigada, Gabi. Obrigada pela oportunidade. Enfim, acho que ainda teremos fortes emoções. Com certeza a gente vai voltar a conversar, Cris. Espero que em condições melhores. Um abraço, minha querida. Até a próxima. Valeu. Agora a gente vai direto para o mercado investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. Eu só quero lembrar você que o Em Detalhes também está disponível nas plataformas de áudio. Então você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia. A gente está de volta em breve. Até mais. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.